Como era, de fato, o seu treino, assim? Já de competição? Uhum. Já de competição, aí já era uma coisa mais organizadinha, né? Aí já O de tinha competição, isso já é profissional ou não? Não, Tem não. competição... O boxe, por incrível que pareça, ele separa o profissional do amador olímpico. Então, eu, por ser atleta profissional, não posso participar de uma Olimpíadas, de um militar, de um mundial militar. Ele separa, é como se fossem esportes diferentes, praticamente. Categorias diferentes. Aí você fala, é profissional, tudo vai para a Olimpíada. Você fala, não, é campeonato mundial. Ele separa, que não deveria ter, né? Porque, às vezes, um atleta de judô, por exemplo, ele pode participar de tudo. Pois é. Você perde também o apoio, tipo, de Ministério do Esporte, de outras coisas, quando você migra profissional. Foi o que aconteceu comigo em 2014 por conta da idade, porque eu já estava com... Eu já ia fazer 35, né? O amador ficava só até 35 anos. Então, eu falei assim, se eu não vou continuar no amador, eu vou ter que parar de lutar. E no profissional, até você estiver bem, né? Então, aí, por isso que eu migrei pro profissional. Profissional diferencia, porque é sem capacete. Daí o profissional que não pode ir para as Olimpíadas. Sim. Por isso que nessa você não foi, Sim, senão você teria ido. Não pode. Na última que eu fui, foi em Londres, 2012. Foi a estreia do boxe feminino em Olimpíadas. Que o Brasil só levou 3 meninas. Por ser estreia, não levou todas as categorias de peso. Então, levou só 3. Categoria 51, 60 e 75. E eu era 63, então eu fui como reserva da 60. Entendi. Entendeu? Aí ela ganhou uma medalha, foi a primeira medalha olímpica, né, do boxe feminino em Olimpíada. Caraca. Que foi essa de Londres. E depois eu já passei a profissional. A gente ia falar como que era o seu treino para competição. Sim, sim. Depois que eu fui para uma equipe mesmo de competição, aí a gente fazia uma parte física de manhã e uma parte técnica à tarde. O que aconteceu nesse intervalo? A minha mãe ficou doente, meu pai sofreu um acidente, eu não conseguia mais conciliar a faculdade. Então, eu tive que começar a trabalhar para poder ajudar em casa. Então, eu tranquei a faculdade. Você ainda estava fazendo direito? Sim. E o estágio já tinha acabado? Sim. Aí, eu peguei e tranquei a faculdade e eu comecei a trabalhar mesmo. Então, eu trabalhava meio período. Tinha ajuda, né, por ser atleta, amadora, e treinava de manhã e à tarde, 2 períodos. Parte física e parte técnica. E a gente começou a participar de várias competições nacionais, tudo. Só que em 2011, a gente foi para uma competição, né, uma base de treinamento na Austrália. Eu tive uma protusão na coluna. Então, aquilo me impossibilitou 6 meses de treinar. Então, eu tive uma hérnia, eles iam operar, fazer uma cirurgia. Falaram que eu não poderia mais tomar nenhum golpe, que eu poderia ficar tetraplégica. Então, eu passei em 3 médicos, fiz 6 meses de fisioterapia. Aí, eu pude voltar em 2013 e ir para um europeu na França. Aí, depois já estava atingindo a idade para ser profissional, 2014. Essa lesão já está curada? Já. Já, eu voltei. Foi uma queda? O que foi? Falam que foi o efeito chicote que acontece, né? De muito golpe e dá aquele efeito chicote na coluna. Depois desses 6 meses que eu fiz fisioterapia, fiz, né, o tratamento, fiz a ressonância novamente, tinha regredido. Aí eu voltei a competir em 2014 e passei a profissional. A luta traz muitas consequências, assim, físicas de lesões, não? Sim, o esporte de contato, você coloca o seu corpo, assim, ali a risco a todo tempo, né? Então, pode ocasionar várias lesões, não só a coluna, como o nariz, né? Você já teve no nariz? No nariz, eu quebrei o nariz e fiz 3 cirurgias. Não é lindo, tá, gente? Não é rinoplastia, não. Não, mas tipo, na porrada ali na hora, meu Deus. Olha, direto uma assim. vez foi de golpe, outra de cotovelada, e a última, a luta que eu fiz na Filadélfia, foi uma cabeçada. Tem até no YouTube, vocês podem olhar lá. Um choque de cabeça. E dentro da regra, tá tudo permitido? Então, o juiz entendeu que foi ocasional, não foi proposital, entendeu? Que foi um na hora choque. de golpear. Isso. Entrou as duas juntas, assim, e aconteceu. Mas não pode a pessoa Não, dar um soco para quebrar seu nariz. A dor nessa hora paralisa ou potencializa a tua raiva? Olha, Cris, o que me deixou mais com raiva é que o juiz parou a luta porque estava sangrando muito. E eram 10 rounds a luta, então no 9º round ele parou a luta. Eu queria ter continuado, sabe? Então, aí, na hora que sangrou muito, até no vídeo eu vou assim, limpo na blusa dele. Aí começa aquele sangue assim, na hora eu não senti dor nenhuma. Parou a luta, tudo mais, depois, no dia seguinte, não, tava doendo bastante. E aí, mas aí como é que você tem que fazer? Porque daí você não foi direto pro hospital? Como é que é isso? Não, foi direto pro hospital, mas eu tava na Filadélfia, né? Então aí. você foi teve que ir embora aqui. aqui. Aí eu fiquei com aquela dor até o. Não acredito. Não, Rose. e depois demorei 1 mês pra operar, sem respirar, não tava conseguindo respirar, porque 1 mês? amassou os cornetos nasais e tudo.
Aí eu só fiz uma cirurgia para poder respirar melhor, né? Eu tô Aquela muito corretiva eu não agoniada. fiz. Eu também eu tô sentindo aqui Um mês. 1 mês com o nariz quebrado. Sem Sem conseguir respirar. respirar. A sensação era assim, o tempo todo. Assim. E na Filadélfia não ia dar, porque Não, e eu queria te perguntar A gente- assim, lá é muito caro Muito tudo. caro. eu já achei muito foda a cirurgia, apesar de ter sido tranquila, Sim. mas eu já achei tipo, a recuperação e tudo mais. Como é que foi? Porque, entende? Aí você já tava há 1 mês com o nariz machucado. Sim, depois fica aquele Tava tempo que muito você sabe mais- que fica com algodão, né? Aquelas coisas tudo. Então, mas o que eu quero dizer assim, o nariz ficou um tempo machucado Sim, pra sim. arrumar. E ele foi quebrado. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi a cirurgia? Quanto Sim, tempo de foi cirurgia? o osso nasal direito, ele desviou aqui pra cima e amassou os córneas nasais, né? Então, ele teve que fazer... Só não fez cirurgia corretiva porque eu ainda luto, né? E aí, quando faz uma... Você sabe, uma... Não só você sabe, você fala, tá? Você falou. Sabe que fica fino o osso, né? Ele Aham. acaba dando uma serrada. Então, depois não pode competir mais. Porque ele... Não pode ter lesão de novo. Você toma uma pancada e ele pode Pode, amassar. aham. Então, ele só me deixou com o nariz funcional, pra eu respirar bem. Então, eu respiro até demais, assim. Pra quem Mas tomou não- 3 pancadas Você tá e quebrou, doida? seu nariz está ótimo. Mas, geralmente, tá bem assim, normal. é um outro boxeador que o nariz é bom, assim. Geralmente, são os mais altos, que têm envergadura maior e conseguem deixar o adversário longe, né? Sim. Agora, eu sou pequenininha, assim, Mas pra isso é uma categoria. coisa que você vai Difícil. precisar ou que você vai querer, sei lá, depois fazer a cirurgia assim ou você não vai mexer mais e tudo bem, tá Não, funcionando, se eu, tá respirando? eu pretendo parar, né? Então, eu vou dar uma arrumada, porque com isso ele ficou bem torto, assim, né? Eu pretendo dar uma arrumadinha. Você vai parar de lutar? Não, quando eu parar de lutar, eu... Quando você vai. É, sim, aí dá uma arrumadinha. Não, Mas não- tem tempo ainda, Tem como é que é? tempo. Tem tempo, eu não pretendo parar agora, não. Ah, tá. É que um dia Tá. vai parar. né? É que pareceu que você... Então, é que eu vou parar de lutar? É. Não. E daí eu vou arrumar. É, não. normalmente.